Oi, meu povo que assiste o meu canal. As próximas aulas, né, os próximos vídeos que eu vou estar enviando vai ser sobre processo gestacional, pré-natal, complicações na gestação e pós-parto. E tipos de parto também. Então, eu vou estar falando um pouco sobre a minha experiência, né, nesses dois primeiros vídeos que eu enviei, que foi sobre processo gestacional e sobre pré-natal. Aí eu vou estar falando, dando um pouco do testemunho, né, da minha experiência nessas duas fases. Depois eu vou estar falando das outras fases, certo? Eu tenho hipotireoidismo, tinha cisto no ovário esquerdo e útero invertido. Então, essas três coisas, apesar do útero invertido não ser considerado em algumas literaturas como algo que impeça, né, de ter filho, que traga uma dificuldade em engravidar, mas outras dizem que sim. Então, eu peguei mais por esse lado de que sim, que traria essa dificuldade de engravidar. O hipotireoidismo também traz, né, de engravidar ou de abortar ou de ter um parto prematuro. E o cisto no ovário também. Então, eu sou casada, com 3 anos mais ou menos decidimos ter o filho, e aí eu fui fazer a transvaginal para poder ver se eu tinha ainda o cisto no ovário esquerdo. E na transvaginal não tinha mais, já tinha sumido. Aí eu fiz uma consulta com um endocrinologista para poder ele me orientar com relação ao hipotireoidismo, ao remédio, a dosagem, tudo bonitinho. E fui no ginecologista e obstetra também, para poder estar me orientando com relação a isso. E aí parei de tomar o remédio em agosto de 2018 e baixei um aplicativo para ficar colocando a menstruação, a data da menstruação, para poder saber o período de ovulação, essas coisas todas. E em fevereiro, a menstruação que estava vindo certinho, né? A menstruação, mesmo sem tomar o remédio, já tinha 10 anos que eu tomava o remédio sem parar, né? Mas na literatura diz que não traz essa esterilidade, a quantidade de tempo que toma o anticoncepcional oral, que é a pílula oral, né, que é a que eu tomava, não traz a infertilidade, não importa quanto tempo você faz esse uso. E eu já tinha 10 anos que tomava essa pílula oral, anticoncepcional oral. E aí a menstruação estava vindo certinha, mesmo sem tomar o anticoncepcional oral. E a menstruação de fevereiro atrasou. Atrasou um dia ou dois. Foram assim poucos dias mesmo. E eu já estranhei, porque eu estava sentindo cólicas. Eu já estranhei, então eu comprei um teste de urina de farmácia. E fiz, só que eu fiz na urina, já era de tarde. E é recomendado que seja a primeira urina do dia. E deu negativo esse exame. Então eu achei que eu não estava grávida, esperei mais um dia, a menstruação não desceu. Aí eu comprei um outro teste de urina e fiz na primeira urina do dia. E isso já era em março, porque foi final de fevereiro para início de março. Aí eu fiz a primeira urina do dia e deu positivo. Então no mesmo dia eu fiz o exame de sangue e deu positivo. Esses são prováveis de que você está grávida, né? O exame confirmatório é a ultrassom. Então eu marquei a ultrassom, que foi como estava ainda no início, foi a transvaginal. Na transvaginal mostrou que era um útero gravídico, mostrou o corpo lúteo, que eu tinha ovulado no ovário direito, mostrou tudo certinho, então que eu estava realmente grávida e que eu tinha mais ou menos 6 semanas de gestação. E então eu fui para o PSF. Nessa primeira ultrassom mostrou que eu estava com um hematoma subcoriônico, né? Então, eu fui no médico, no endocrinologista, e porque tem um risco de aborto, né? Quem tem hipotireoidismo, então eu fui no endocrinologista, ele me passou um atestado de 15 dias de repouso, para eu ficar em repouso absoluto, para não ter esse problema de abortar.
eu fui no PSF para poder começar o pré-natal. E aí essa enfermeira, por eu ter identificado esse hematoma subcoriônico, ela me encaminhou para o pré-natal com o médico obstetra também, a médica obstetra. Então eu fazia o pré-natal do PSF e o pré-natal da médica obstetra pelo SUS. Fazia 2 pré-natais. Então, tive esses 2 acompanhamentos. Fiz os primeiros exames, tudo pelo SUS e tal. Mas eu fazia assim, eu fazia as ultrassons pelo SUS e fazia as ultrassons particular. Não tem problema nenhum, você tá fazendo ultrassom. Eu fiz muitas ultrassons, eu fiz umas 15 ultrassons durante a gestação inteira, por causa do risco de aborto, o risco de má formação, o risco de parto prematuro. Então eu fazia sempre, porque quando a gente tá grávida, a gente quer saber se o bebê tá bem e se ele tá se desenvolvendo bem. Então por isso que eu fiz muitas ultrassons mesmo. E aí nessas ultrassons, uma dessas ultrassons demonstrou que que meu filho, né, tava com a idade, o tamanho gestacional maior, que ele era maior do que a idade dele. E aí teve a suspeita de que eu estava com diabetes gestacional. Eu fiz a curva glicêmica, que já é pedida mesmo, a curva glicêmica e tal, o teste de tolerância à glicose, tudo. E, na verdade, o resultado deu de que eu estava com hipoglicemia e não com diabetes. Então, não tive diabetes, mas teve essa suspeita pelo tamanho dele, que era considerado maior do que a idade gestacional. Eu não tive enjoo, não senti nada com relação ao enjoo. Trabalhei, eu tinha, né, ainda tenho 2 empregos, então eu trabalhava nos 2, de segunda a quinta, eu trabalhava em outra cidade, pegava ônibus, grávida, e sexta e sábado eu trabalhava em outro trabalho, né? Então, 2 empregos, trabalhava de segunda a sábado, e aí nos 2 passei a maior parte da gestação indo para outras cidades, pegando ônibus e tudo. Então, eu não tive nenhum problema de enjoo, nada disso. Trabalhei até um dia antes de parir. Trabalhei até o dia 12 de outubro e parei no dia 14 de outubro. Então, eu fui bem ativa, porque eu sou agitada mesmo. E eu fui bem ativa, mesmo muito cansada no final da gestação. Né? Então, eu falei que eu tive o hematoma subcoriônico, fazia o acompanhamento no SUS como gestante de gestação de alto risco. E aí, como eu já estava com sobrepeso, ela me encaminhou para uma nutricionista também, para que eu engordasse o mínimo possível. Eu fiz um pré-natal também particular, então eu fiz 3 pré-natais. Eu fiz o pré-natal do PSF, fiz o pré-natal do SUS com a médica obstetra e fiz um pré-natal particular. Então eu fiz 3 pré-natais devido a todas essas patologias que eu tinha, né? Que eu ainda tenho hipotireoidismo. Então, eu fiz esses 3 pré-natais para garantir. No pré-natal da médica obstetra, como eu estava com sobrepeso, ela queria que eu engordasse no máximo até 9 quilos. No pré-natal particular, também ele disse que o ideal era que eu engordasse 7 quilos na gestação. No total da gestação, eu engordei 17 quilos. Então, quando eu já estava engordando um pouco mais, a médica obstetra do SUS, da gestação de alto risco, me encaminhou para a nutricionista. Lá ela passou um plano alimentar e tal, eu segui, de certa forma segui, mas no último trimestre não segui tanto, porque quem está gestante sabe, no último trimestre sente muita fome mesmo, parece que fica fraca, não sei o que acontece, sente muita fome, certo? E aí engordei os 17 quilos durante toda a gestação. Ainda não perdi esse peso, já estava com sobrepeso. Então, não perdi ainda esse peso todo. Mas isso aí é outro capítulo. E a ultrassom, o que é que aconteceu? A ultrassom, eu tive o hematoma subcoriônico, depois desenvolveu a placenta, porém a placenta desenvolveu e ela se tornou uma placenta baixa, no lugar que não era a inserção correta. Era placenta baixa, não era placenta prévia,
Eu vou ensinar isso para vocês. As complicações na gestação não eram uma placenta prévia, mas era uma placenta de inserção baixa. Então, correria o risco, no caso de eu ter uma cesariana, não um parto normal, certo? Não era placenta prévia porque não tinha sangramento, nada disso, e não estava ocluindo ali a passagem. Era só inserção baixa. Mas aí, no último mês, em outubro mesmo, a placenta ela subiu e foi para o lugarzinho dela. Deus sabe de todas as coisas, né? Pelo SUS, o pré-natal do SUS meu foi completo, né? Eu fiz pelo PSF, eu fiz com a médica obstetra, tive acompanhamento com nutricionista e tive acompanhamento com endocrinologista pelo SUS também, por causa do hipotireoidismo. Então, foi um pré-natal muito completo. Eu fiz 3 pré-natais, fiz vários ultrassons, fiz a morfológica, que é feita da 10ª semana até a 14ª semana, a primeira morfológica, e a segunda da 20ª até a 24ª semana. Fiz as duas pelo SUS. Foi muito bom, é muito bom a sensação de você ver a morfológica, ver que tá tudo certinho, que tá tudo desenvolvidinho, que não tem nada, nenhuma malformação, nada disso. A minha gestação, ela durou 37 semanas e 3 dias. A data provável do parto era dia 31 de outubro ou 1º de novembro, e eu parei no dia 14 de outubro. Trabalhei até o dia 12 de outubro. No dia 13, eu me arrumei, fiz minha unha, eu mesmo fiz minha unha da mão, do pé, fiz tudo, porque eu sou assim, agitada mesmo. E no outro dia eu parei. Então, assim, foi muito bom. No final da gestação, apesar de no início eu não ter sentido desmaio, tontura, vômito, nada disso, mas no final da gestação eu senti muita azia. Eu já não dormia deitada, eu dormia sentada, por causa da coluna, que o peso da barriga já estava bem grande, eu tinha engordado bastante e meus pés estavam muito inchados, nenhum sapato mais cabia em mim, eu tive que comprar um tênis para poder trabalhar, continuar trabalhando. Meu jaleco também já não fechava mais, então já estava assim trabalhando a pulso e andando a pulso, mas continuava trabalhando, porque eu sou assim mesmo, continuei trabalhando. Mas foi só isso que eu senti na gestação, só foi um inchaço nos pés, ficou bem inchado, e a azia no final, muita azia mesmo, a ponto de dormir sentada. E não dormia mais, era bem difícil de dormir, já tinha insônia antes da gestação e depois piorou um pouco mais. E depois que tem o filho, mais um pouquinho. Mas isso aí são cenas do próximo capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao processo gestacional e ao pré-natal, sobre a minha experiência, sobre a aula, as 2 aulas que eu já coloquei no canal, vocês podem comentar aí embaixo, que eu vou olhar o comentário e vou responder todas as perguntas. Ok? Muito obrigada. Once again.